So I'm very happy to welcome everybody here today. We're going to do questions and answers, which I always enjoy a lot. But I thought I would read you the questions in advance so that you can understand how other people ask questions, which is nice for you. Because in terms of the Dharma, we have to listen to the teachings, of course, but it isn't only a matter of it goes in your ear and that you register that there's a teaching, but that you think about it. And then you contemplate. Maybe you think about it through the week. You think, you relax, you think, you relax. You probably might generate a question from those teachings. And then leaving questions unasked is sort of an opportunity lost. And so instead, we value very greatly the questions of students. And the questions themselves are an opportunity for greater understanding. Sometimes questions are just kind of theoretical, I'll get an occasional question about UFOs or something, which I usually ignore. I do reserve the right to ignore questions if they're not well-founded for me to answer them. I'm so sorry. Sometimes you might get lost in the shuffle for certain kinds of questions. Although I'm not opposed to talking about UFOs someday when it is appropriate. But questions is a very big part of our tradition. And questions left unanswered produce doubt. And doubt always has a challenge. It's a problem because it diminishes your capacity to utilize your time. When you have a standing doubt, most of us have doubt anyway, and doubt is quite useful. You should think carefully. You should listen to the teachings. You should have questions, and you should resolve doubt. Doubt needs to be resolved. Otherwise, it's just a kind of I feel like it's a rotten piece of the floor. If you have a house and in your house there's a rotten piece in the floor, you try to go around it and not step on it, but in an emergency or something, you might step on that spot and it'll go right through because you didn't resolve that doubt. You didn't deal with that question. And questions unresolved sort of turn into their own belief system. Then you start believing the doubt as if it were really valid. But the teachings usually are able to address doubts. And the teachings are usually able to, having helped us resolve a doubt, gives us again confidence to meditate. But it is the meditation itself that really truly makes the difference. We can learn and understand, but anything we learn and understand we can easily forget. But when you meditate and you come to great experience in your own realization, that's not forgettable. It's something that becomes part of you and strong and helpful, always really helpful. So contemplation, relaxation, asking questions, getting answers, and then meditating on what you understand allows for a greater wisdom and depth to become integrated in your own living experience. And that's what helps us with our life and with the changes that we face in our life. Otherwise, without meditation, just understanding or just having listened, or not even really having listened or understood, just being interested in the teachings isn't enough.
because life is tough. Challenges are very difficult. The conditions of birth and sickness and aging and death are going to arise for all of us. When we can't get what we want, when we can't prevent what we don't want, we become upset, disgruntled, we become unhappy and easily disappointed. So the teachings of the Buddha and the path of the Buddha are meant to help us eliminate this kind of suffering and place us at a level of fulfillment and well-being. And not only just for you, but certainly for you, but also for others that are connected to you. Because as well as you are is how well you can be for someone else. If you're not well, how are you going to be well for someone else? And so with that idea of establishing this kind of altruistic motivation that, yes, I listen to the teachings and contemplate, ask questions, get answers, and then meditate to direct experience in order that I can bring benefit to my family and my friends and further to all lost mother, sentient being. This is the proper motivation for asking questions and getting answers. It's the proper motivation for all that we do. Então, a Lama Tsering disse que está muito contente de receber todos aqui. Hoje nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, que é algo que a Lama Tsering sempre aprecia muito, essa oportunidade de responder as perguntas das pessoas. E a forma como a gente vai conduzir hoje é que a Lama Tsering vai ler as perguntas antes, para que a gente possa entender um pouco primeiro como que as pessoas fazem perguntas. Isso é útil para a gente, aprender a fazer perguntas. Porque quando se trata do Dharma, nós temos que ouvir os ensinamentos, é claro, mas não é algo que funciona se meramente entrar por um ouvido e sair pelo outro, tipo assim, registrado, anotado. Não funciona assim. Você precisa ouvir e depois você precisa pensar a respeito daquilo que você ouviu. Talvez aqui, como a gente se encontra aos domingos, talvez pensar durante a semana. Pensar, relaxar, pensar a respeito de novo, relaxar e repetir esse processo o quanto tempo for possível. E nesse processo de pensar e relaxar, questões podem surgir, dúvidas podem surgir. E uma pergunta não feita, não respondida, é uma oportunidade perdida. Nós vemos o valor imenso da pergunta de um aluno. Porque as perguntas são uma oportunidade para a gente aumentar a nossa compreensão, melhorar a nossa compreensão sobre o ensinamento. É claro que às vezes as perguntas são teóricas demais, e a Lama Tsering se reserva o direito de não responder algumas perguntas, como, por exemplo, perguntas sobre OVNIs ou algo assim. De vez em quando aparece alguma pergunta desse tipo. Então, talvez a sua pergunta fique ali perdida no meio do mar de perguntas que a Lama Tsering respondeu e talvez seja esse o motivo. Não que a Lama Tsering seja completamente contra falar sobre ETs e OVNIs, mas talvez num momento mais apropriado do que esse. E as perguntas são, então, uma grande parte da nossa tradição. Porque uma questão mal resolvida, uma pergunta que não é feita, que não é solucionada, ela produz dúvida. E a dúvida diminui a nossa capacidade de utilizar bem o nosso tempo. E a maioria de nós, mesmo fazendo perguntas, vai ter dúvidas de todo modo. E é por isso que a gente precisa sempre se engajar nesse processo de ouvir os ensinamentos, contemplar, formular perguntas, obter as respostas, meditar sobre essas respostas, para que a gente possa resolver a dúvida. O caminho final da dúvida deve ser a resolução dessa dúvida. Porque senão a dúvida é como um pedaço de madeira podre na sua casa.
Você pode até saber que tem aquela ripa de madeira que está podre ali, e aí você dá a volta, você evita pisar ali, etc. Mas num momento de emergência ou de pressa, talvez você acabe colocando o seu pé ali e o seu pé transpasse essa madeira, você vai ter um problema. Então, é por isso que a gente não deve ficar com a dúvida para sempre. Porque se a gente fica com uma questão mal resolvida por muito tempo, ela começa a se transformar no seu próprio sistema de crenças. Você começa a acreditar nessa dúvida, como se essa dúvida fosse válida e que ela não pudesse ser resolvida porque ela é simplesmente subsistente por si só. Isso não é verdade. Justamente os ensinamentos são muito capazes, muito úteis para que a gente possa resolver as nossas dúvidas. Mais do que os ensinamentos, contemplar sobre as respostas que você obtém. Nós precisamos meditar sobre as respostas, meditar sobre os ensinamentos, porque é isso que faz a diferença nesse processo de resolver as dúvidas. Porque aquilo que a gente aprende e que a gente entende com o nosso intelecto, a gente pode esquecer. Mas aquilo que você meditou, aquilo que você realizou por uma experiência própria e direta, isso não é mais esquecido. Isso passa a fazer parte de você. Isso se torna algo forte dentro de você que não é perdido tão facilmente. Então, é por isso que o nosso caminho é desenhado dessa forma. Contemplar sobre os ensinamentos, relaxar, fazer perguntas, obter as respostas e meditar sobre esse novo entendimento adquirido. Para que você possa integrar esses ensinamentos de fato na sua própria experiência. É aí então que eles vão realmente ser capazes de ajudar você na sua vida. Porque sem a meditação, se você meramente compreender, ou meramente ouvir, ou talvez nem mesmo ouvir de fato o ensinamento, mas somente estar meio que interessado pelo ambiente dos ensinamentos, isso não é suficiente. Não é suficiente porque a nossa vida ela é bastante dura. Nós temos desafios bastante imponentes na nossa vida. Nós temos as condições do nascimento, envelhecimento, doença e morte que vão chegar para todos nós, sem exceção. Para além disso, nós nem sempre conseguimos obter aquilo que nós queremos, nós não conseguimos evitar as perdas que nós não desejamos que aconteçam, e isso nos torna infelizes, insatisfeitos, inquietos. E o caminho do Buda como um todo, os ensinamentos do Buda, servem justamente para nos ajudar a resolver esses sofrimentos, esses grandes sofrimentos de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Não conseguir obter aquilo que você quer, não conseguir evitar aquilo que você não quer. Eles são a solução para esse sofrimento e eles podem nos colocar no nível da completa satisfação e bem-estar. Certamente, é claro, para você, mas não só para você, para todos aqueles conectados a você. Mas a gente precisa saber que o quão bem você consegue estar é o quão bem você vai estar para os outros. Ou seja, você precisa ter a compreensão primeiro em você, essa satisfação que advém da realização dos ensinamentos para que você possa oferecer para os outros. E é com essa ideia altruísta, então, que nós ouvimos os ensinamentos, contemplamos, fazemos perguntas, ouvimos as respostas e meditamos sobre isso, para que a gente possa trazer benefício para a nossa família, para os nossos amigos e, mais do que isso, para todos os seres, sem qualquer exclusão. Essa é uma motivação adequada para se fazer perguntas e ouvir as respostas. Essa é, na verdade, a motivação adequada para tudo que nós fazemos aqui. So, there are many questions here, and if I organize them, I would say, first, there is the question, how can meditation and Buddhist practice help with emotions? Então, a Lama Tsering disse que tem muitas perguntas aqui, e se ela fosse organizar essas perguntas, primeiro tem a pergunta de como que a meditação e a prática budista podem nos ajudar com as nossas emoções. And there are other questions that are in the same category, such as, how can I deal with feelings of humiliation and shame?
after being despised or attacked publicly, how could I possibly respond with kindness? E tem outra categoria, na verdade, talvez uma subcategoria desse como lidar com as emoções, que é uma pergunta que diz: como que eu posso lidar com a humilhação pública depois de ter sido atacado publicamente? Como que eu posso reagir de forma bondosa e gentil nesse tipo de situação? How could I feel compassion for someone who deliberately chooses to do harm for other beings, so that other beings suffer? Ou então, como que eu posso ter compaixão por alguém que deliberadamente escolhe causar o mal aos outros para que os outros sofram? Isn't there some sort of punishment given to us by the Buddhas, or something that happens to people who don't correctly practice the Dharma? Não existe algum tipo de punição pelos Budas para esse tipo de pessoas? Ou o que acontece com as pessoas que não praticam corretamente o Dharma? And as I contemplate the Dharma, I feel a very strong desire to dedicate more and more time to the practice. And yet, how do I make use of this life? How do I understand what is truly supportive to the path and what is merely a distraction? E tem outra pergunta em que a pessoa diz: na medida em que eu venho contemplando os ensinamentos, surge em mim um forte desejo de dedicar mais tempo da minha vida para a prática. Como que eu posso utilizar, então, apropriadamente essa vida para praticar o Dharma? E como que eu consigo distinguir aquilo que dá suporte à minha prática daquilo que é uma mera distração? What is the difference between virtue and kindness? Can virtue be expressed through small, simple gestures, or does it require something significant and effortful? What is actually considered virtue? E tem outra pergunta: qual a diferença entre virtude e gentileza? A virtude pode ser pequenos gestos simples ou envolve algo grande e com esforço? O que de fato é considerado uma virtude? And what should I do if I'm not able to follow the instructions of the Lama? E o que eu devo fazer se eu não for capaz de seguir as instruções do Lama? All of these questions are very valuable questions and important for all of us. And there's no one of us who hasn't been through these kinds of questions concerning the teachings of the greater vehicle of the Mahayana. Todas essas perguntas são bastante valiosas, todas elas são importantes para todos nós aqui, porque todos nós já nos deparamos com esse tipo de questionamento em algum momento do nosso caminho ao contemplar o Mahayana. But in order to really understand the answers to these kind of questions, we kind of have to see the Buddha Dharma from a bird's eye view, overlooking the teachings of the Buddha. And so the Buddha, as a great realized being, understood that we as humans are looking at life in a way that can't produce fulfillment or well-being. It will instead just produce greater and greater suffering. And so the Buddha taught many methods to help change the way that we understand life, a broader picture to understand life, so that we can fulfill our wish to be free of suffering and to find happiness, which is basically what everybody's trying to do. Nobody wants to be miserable and unhappy. Everybody wants to be happy. But the way that we look at the life, the way we understand the life, we aren't able to produce relief from suffering
or the causes and conditions that would make us happy in a lasting way. Like, we can eliminate a little bit of suffering. If it's too hot, you turn on the air conditioner. If it's too cold, you turn on the heater. We can do that amount of effort and produce those kinds of results, but the results are always impermanent. So if we're looking to produce lasting results in the cessation of suffering and lasting results in the accomplishment of happiness and fulfillment, we have to look further than just manipulating the air conditioner. And so the Buddha taught how to reduce the suffering immediately, like, yes, change the air conditioner, but also how to find a solution that is the whole solution to the whole problem. And that one is amazing. Então, para que a gente possa começar a responder essas perguntas, a gente primeiro precisa olhar para o Buda Dharma com olhos de pássaro, digamos assim, olhar do alto, olhar para um panorama mais amplo primeiro. Porque o Buda, que é um ser realizado, ele entende, compreende os seres humanos da seguinte forma, de que nós estamos vendo a nossa vida, vivendo a nossa vida de uma maneira que não é capaz de produzir bem-estar e satisfação. Na verdade, buscando bem-estar e satisfação, a gente acaba produzindo somente mais sofrimento. E é por isso, então, que ele ensinou diversos métodos para que a gente possa mudar a maneira de compreender a vida. Ele nos mostrou, então, uma maneira mais ampla de ver a nossa atual situação para que a gente possa, então, produzir a felicidade que nós tanto ansiamos. É claro, ninguém quer ser infeliz, ninguém quer ficar triste e etc., mas a forma como nós compreendemos a nossa vida nos leva para esse resultado. A forma como nós levamos a nossa vida não é capaz de produzir alívio do sofrimento, não é capaz de produzir as causas e condições que vão trazer felicidade duradoura para nós. É claro, a gente consegue eliminar alguns pequenos desconfortos. Se está quente demais, você liga o ar-condicionado. Se está frio demais, você liga o aquecedor. Ok, essas são causas que produzem resultados efetivos. Efetivos, mas impermanentes, fracos. E se a gente quer produzir um resultado duradouro em termos de liberdade do sofrimento e atingir satisfação e bem-estar, a gente precisa olhar para as coisas de uma forma mais ampla. Então o Buda disse, sim, faça o possível para eliminar o seu desconforto, ligue o ar-condicionado se necessário, mas aqui eu te apresento os métodos para que se possa encontrar uma solução definitiva para o problema como um todo. E isso é realmente algo incrível. So basically, the Buddha taught different ways for different people. It's not a one size fits all. It depends upon you. And so if you're the kind of person who is really can understand that reducing your negative actions is going to reduce negative results, if you can understand that increasing positive actions is going to produce positive results, most of us can follow that logic. But sometimes it doesn't make sense to us because we think, well, that guy is the worst guy on the planet and he's not getting any bad results from his terrible actions. And this wonderful person, lovely person, is trying their very hardest and nothing they do is producing good results. No matter what they do, it's just not working for them. So as outsiders, we look at this and we think, well, maybe the Buddha isn't answering this question. The teachings are not answering this question because the Buddha said, do no harm whatsoever.
and practice virtue thoroughly. If you do no harm, like if you don't throw rocks, no one's going to throw rocks at you. If you are kind and good, then everyone will be kind and good to you. That's what the Buddha said. And he went on to say, in addition to that advice, do no harm whatsoever and do virtue thoroughly, he said, change your own mind. That's the teaching of the Buddha. It's so simple. No matter how many teachings you look at, they all boil down to this one simple approach. Do no harm whatsoever and do virtue thoroughly. And change your own mind. Meaning, don't waste your time trying to change the mind of everybody else. Change your own mind. But for us, it doesn't quite make sense because it doesn't seem like the bad guy, bad things are happening to them, or the good guy, good things are happening to them. So it doesn't look like the Buddha is correct. The problem for us is we are not seeing very far. We only have a very small picture. As unenlightened beings, we can't see what came before in a previous life. We can't see what comes later in another life. And so it's a little bit like when you see the seed of a sequoia tree, it isn't huge and magnificent and thousands and thousands and thousands of years old. It's just a seed. So you can't see what that seed is going to make. This is why we rely on the Buddha's teaching, because the Buddha sees past time. The Buddha knows what the seed looks like. The Buddha knows what the causes and conditions are like. The Buddha knows what the result is like. And the Buddha can see from this vast perspective that we don't have, that every good seed produces a good fruit, and every bad seed produces a bad fruit. And for us, we can't see that. We aren't able to see that. So the Buddha taught different ways for different people. For someone like you or me who can understand that, okay, we can improve our story. We can reduce our negativity and not hurt and harm others. So we're not making bad seeds. Bad seeds unplanted are not producing bad fruits. And instead we can plant good seeds. And seeds planted will produce good fruit. Good seeds, good fruit. And we can see that if we change our own mind and choose to plant good seeds instead of bad seeds, then we can experience a different outcome. We have choices, we have options, and we choose self-improvement. That's one kind of person. But another person, with the same teaching, this bad seed produces this bad fruit, this good seed produces this good fruit, and the choice, we understand, isn't just me. My mother is making choices too. And mom doesn't understand that a good seed is going to produce a good result, and that a bad seed is going to produce a bad result. Mom doesn't understand that. Oh no, what is going to happen to mom?
That's a different kind of person who thinks, oh no, this is going to go very badly for other people. They don't realize that every thought, word, and action, positive, negative, or neutral, is producing results, positive, negative, and neutral. And so then a whole different motivation starts to grow in the mind. It's not any longer a motivation just to improve my story. But even if it doesn't work for me, if it works for Mom, great. How do I make this work for Mom? How do I make this work for my brother? Oh my goodness, my brother never listens to me. How am I going to make this work for my brother? How am I going to make this work for my dog or my cat, my friend, my enemy? Poor enemy. Every thought, word, and action of my enemy is going to fall on my enemy's head. Que pena, how can that be? What can I do? That is a different person, and the Buddha taught a different way. For the ones who are able to care about the success of others, and not everybody can. I'm sure you know that. Not everybody is able to care about others. You would think they should, if you're a person who cares about others. You wouldn't even understand why in the world that would be so hard for them. If you're the one who thinks about others. But there are people who aren't able to do that. So the Buddha taught differently for different kinds of people. These are the two big distinctions in the Buddhist teachings, is the distinction between self-improvement and selflessness. Basicamente, o Buda então ensinou de diferentes formas para diferentes tipos de pessoas. Os ensinamentos do Buda não são, então, um tamanho único, que o mesmo ensinamento serve para toda e qualquer pessoa. Não. Eles dependem de você, da sua configuração. Se você é o tipo de pessoa que consegue entender que fazer ações negativas vai produzir resultados negativos e que produzir ações positivas no mundo vai produzir para você resultados positivos, o Buda ensinou uma certa categoria de ensinamentos para você. E esse tipo de coisa é algo que nós todos conseguimos compreender, que ações positivas levam a resultados positivos. Mas aí vem rapidamente uma certa dúvida, no sentido de, ao observar o nosso mundo, a gente vê, mas aquele cara que é o pior de todos, que faz tudo errado, que prejudica os outros, ele não está tendo nenhum tipo de resultado negativo, nada de mal está acontecendo com ele. Ou então aquela outra pessoa que é completamente adorável e faz sempre o seu melhor, mas não importa o que ela faça, tudo dá errado para ela nunca consegue ter resultados positivos. Talvez então o Buda não tenha respondido esse tipo de pergunta aqui, talvez tenha algum tipo de falha no ensinamento, algo assim, você pode pensar. Mas o que o Buda foi de fato isso, que nós não devemos machucar os outros de forma alguma e em vez disso devemos produzir a virtude integralmente. Se você não tacar pedras nas pessoas, ninguém vai tacar pedras em você de volta. Se você for bondoso e gentil com os outros, as pessoas vão ser amorosas e gentis com você também.
E além de tudo, além disso, ele disse, mude a sua própria mente. Esse é o ensinamento do Buda. Na verdade, tudo se resume a esses 3 pontos aqui. Essa é a abordagem budista de não fazer o mal aos outros de forma alguma, praticar a virtude integralmente e mudar a sua própria mente, ou seja, é a sua mente que precisa ser mudada. Você não deve perder o seu tempo tentando mudar a mente dos outros. No entanto, ao ver as coisas que acontecem no nosso mundo, não parece que coisas ruins estão acontecendo para aquele cara que é um babaca. Não parece que coisas boas estão acontecendo para aquela pessoa que é adorável e está sempre fazendo o seu melhor. Então, parece que talvez tenha algum furo aqui no ensinamento do Buda, porque a gente não vê isso acontecendo na prática, digamos assim. Mas o problema é que nós não estamos vendo longe o suficiente. Como seres não iluminados, nós não vemos o que veio antes dessa vida, nós não vemos as vidas prévias, nós também não vemos o que vem depois dessa vida, nós não temos como saber o que é que nós vamos experimentar em vidas futuras. E basta a gente ver, na nossa experiência mesmo, se você pegar uma semente de uma árvore de sequoia, uma árvore bastante grande qualquer, a semente não parece algo imenso. Você não consegue ver ali claramente com os seus olhos que aquilo vai produzir algo gigantesco. Porque realmente a gente não consegue ver longe o suficiente. É claro que nesse exemplo da semente a gente sabe que ela vai produzir a árvore, mas quanto às coisas boas e ruins que nós fazemos, a gente não consegue ver quando é que essas ações vão produzir resultado. E é por isso que nós confiamos no Buda, porque é ele que conhece tudo isso, ele que conhece as vidas anteriores e as vidas futuras, é ele que conhece quais são os resultados das causas e condições que nós produzimos agora. E ele, conhecendo tudo isso, nos diz que cada semente positiva vai produzir um fruto positivo, cada semente negativa vai produzir um fruto desagradável, mas a gente não consegue ver isso com os nossos próprios olhos nessa vida, porque o nosso alcance é limitado, a gente não consegue observar tão longe assim. E então o Buda ensinou de formas diferentes para pessoas diferentes. E se você for o tipo de pessoa que consegue entender essa primeira parte do ensinamento e pensar, ok, então eu consigo melhorar um pouco a minha história. Se eu não plantar sementes negativas e em vez disso plantar sementes boas, agradáveis, eu vou ter um fruto positivo no futuro. Isso parece algo inteligente a se fazer. Se eu mudar a minha mente para produzir sempre frutos, para plantar sempre sementes positivas, então o meu resultado vai ser muito melhor lá na frente. Então você percebe aqui que você tem uma certa escolha, você tem uma opção. E você então escolhe o caminho da melhora, você escolhe melhorar a sua própria história. E, então, esse é um tipo de pessoa para quem o Buda ensinou ensinamentos específicos. E existe um outro tipo de pessoa que vai, diante dessa mesma situação, perceber, ok, se eu plantar uma semente positiva, eu vou obter um fruto positivo, se eu plantar uma semente negativa, eu vou obter um fruto negativo. Mas, imediatamente, essa pessoa pensa, nossa, mas não sou só eu que estou plantando por aí todo tipo de semente sem nem saber direito o que eu estou plantando. A minha mãe também está fazendo a mesma coisa. A minha mãe também está fazendo escolhas o tempo todo, muitas vezes não as melhores, sem entender que cada semente produz um resultado correspondente da mesma natureza. Então, esse segundo tipo de pessoa vai pensar, nossa, e agora? O que é que vai acontecer com a minha mãe, sem saber dessa história toda da semente positiva e negativa? Essa é uma pessoa diferente da primeira. Essa é uma pessoa que se preocupa, então, com os outros, do resultado terrível que vai se abater sobre as outras pessoas por não saberem que cada pensamento, palavra e ação produz
Pensamento, palavra e ação positivo, negativo ou neutro produz resultados positivos, negativos ou neutros. A partir daí, então, ao perceber que essa situação está acontecendo com todos os demais, uma motivação diferente passa a surgir na mente. Essa pessoa, diferentemente da primeira, não está preocupada somente em melhorar a sua própria situação, a sua própria história. Em vez disso, ela talvez pense algo do tipo: tá, tudo bem, mesmo que não funcione para mim, mas se pelo menos funcionar para minha mãe, já vai ter valido a pena, já vai ser algo bom. Então, como é que eu posso fazer com que essa história seja melhor para a minha mãe? Para o meu irmão, que nem mesmo me ouve direito, para o meu cachorro, para o meu gato, para os meus amigos, para o meu inimigo. Pobre inimigo que não sabe que toda palavra, pensamento e ação vai ter um resultado que vai recair sobre a própria cabeça dele. Que pena! O que é que eu posso fazer para ajudar todos eles? O que é que eu posso fazer por eles? Essa é certamente uma pessoa diferente da primeira. E para ela, o Buda ensinou de uma forma também diferente. Ele ensinou de uma forma diferente para aqueles que conseguem considerar, pensar, se preocupar com o sucesso e o bem-estar dos outros. E isso não é todo mundo que consegue fazer. Se você é o tipo de pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros, talvez você nem consiga compreender ou consiga conceber que exista alguém que não tem essa mesma configuração. Mas existem sim pessoas que não são capazes disso. Você pode até pensar, tá, mas nem é tão difícil assim. Para aquela pessoa é impossível, ela simplesmente não consegue. São tipos diferentes de pessoas. E o Buda ensinou para todas elas. Ele ensinou de formas diferentes para pessoas diferentes. Aqui, a Lama, então, explicitou a maior distinção dos ensinamentos budistas. O caminho do melhorar a sua própria história e o caminho do altruísmo, de melhorar a situação e trazer benefício para todos os outros. And so this distinction between self-progress, self-benefit, self-improvement versus selfless improvement for all beings is a very, very big distinction. It's a very big difference in the mind. But all of us, most of the time, are managing our life for self-improvement. Most of the time. It's like, how we choose to eat our food is going to make us fat or thin. That's the simple thing we think about. Maybe we don't even think of fat or thin, it's just whether we like it or we don't like it. If we're going to eat, our rice and beans or we don't like it. It's always sort of dominant as an unenlightened being, that the Buddha, as an enlightened being, is looking at what's happening to us as unenlightened beings. Every day of our life, we're kind of worried about and busy with trying to get whatever we need and trying to avoid whatever we don't want or we don't like. We're very simple this way. And we're very busy this way. And we're not very successful at it either. Because the very thing that we want to eat could easily make us sick. And the very thing that we don't want to eat could easily make us well. So we don't even understand the simple benefits of self-improvement. We're not skillful. We don't understand. Now that's an uncomfortable position because we prefer to think we understand. But the Buddha is saying to us very sweetly, por favor, you don't understand that what you do is what you become.
What you do is what you become. If you do kindness, if you do share, if you do helping, you become that. Your life becomes that. Your world becomes that. Your world becomes kind. Your world becomes sharing. Your world becomes easy and fulfilling. But we don't understand that we do have a power, the power to choose what you're doing. And most of us are still choosing to do selfish. We're choosing to do me, my, mine. Me, my family, my stuff. We're trying to fix and make it all work, me, my, mine. So we are on this path of selfish improvement. And the whole world does that, so it looks normal. This is what everybody's doing, even in the traffic. They're doing this. And then there's this odd person in the traffic who's letting you go first. I mean, at first you're shocked. Oh, go. You know, they're letting you go first. You're stunned a little bit. Or, you know, depending on your personality, they should have let you go anyway, you know, kind of person. But there are examples in the world of people who care about your happiness more than they care about their own. They're very rare in the world. But those people still create virtue and non-virtue. So whether you're selfish or you're kind and loving, what you do is going to happen to you. Both cases. So a selfish person who is practicing harmlessness and a selfish person practicing kindness, like we can all understand that. There's a good day that you should be paying for dinner, that it makes sense to pay for dinner with the client because you're going to get more later. So you look good, but it's still selfish. A lot of the time. It looks good, but it's still selfish. And the other guy, who's being selfless, might not even look good. Like, he wants you to be happy, so he gives you his half-eaten apple and gives it to you, and you're like, yuck. Yuck. Ew. It doesn't, you know, but they were doing something different. They were being kind and loving and not being selfish. They were being selfless. They were thinking more about you. Now that distinction, even if they can't do it well, is called motivation.
It's the motivation that the Buddha is pointing at. Why are you doing what you're doing? Why are you being kind? Why are you smiling? If you're offering a smile because you think that means an enemy might not hurt you, that's normal. That's what happens in our world. Because we're basically selfish. We are basically selfish beings. And sometimes we could be selfless. There may be a moment when you would give the apple, even though you might still be hungry. You could think about the other person more than you. This is what the Buddha is talking about when the Buddha talks about compassion. Compassion is understanding the problem of an unenlightened being. The problem of an unenlightened being is that we have karma. Everything we do, positive, negative, or neutral, with our body or our speech or our mind, is going to happen to us. It isn't God that's making these things happen to you. It isn't the devil making these things happen to you. It's karma. Karma is based on self. If you have self, you have karma. Positive, negative, or neutral. That's why the Buddha has compassion. Because we don't understand that we shouldn't be selfish. We don't even understand how to approach life not being selfish. It's just confusing. We don't understand the rules about love and compassion that isn't based on my own needs. So because of the compassion then the Buddha taught, the Buddha told us, okay, selfish or unselfish, everything you say or do is going to happen to you, so don't say bad things, don't do bad things. Don't blame everybody else. I mean, even if you can't understand the Buddha's teaching, the Buddha said, look, if a crazy person jumps off of a cliff, why would you do the same thing? That makes no sense for you. Just because somebody did something bad to you doesn't mean you should do something bad too. They already are going to be broken on the rocks below. Why would you follow their example and do something bad too? As if it's valid because, well, they did it. We see it in traffic all the time. The one guy who breaks the rules and rides on the shoulder because there's so much traffic he can't get through. I mean, we never know. Maybe he's got a dying person in the car. We don't know about that. But he's riding on the shoulder. He's driving that way. How many people follow? And then how many people sit in the lane giving them bad names and bad hand signals? If not bad names and bad hand signals, we just go, humph. Idiots. So we follow bad behavior with bad behavior. And the Buddha's saying, if someone does something bad, why in the world would you do that too?
Instead, you would have compassion for someone who does something bad. They just leapt off a cliff. They're going to break in the bottom. There's no exception for karma. There's no free pass for karma. It's infallible karma. And so what someone does is producing what will happen to them. And that is so sad. It's sad for you, and it's really sad for them. How many more of them are there than you? And still, we're the most important. So, in these questions like, how can meditation and Buddhist practices help us with our emotions? This is how. You understand you're not a victim, ever. Because what happens to you because of previous actions. You're not a victim of God. You're not a victim of the devil. You're not a victim of your sogra. What happens to you and me and every being that's unenlightened, every being who has a self, is their own actions happen to them, physically, mentally, and verbally. And that is just so sad. Because all we want is to be happy. And yet we create the causes and conditions where we can't be happy. All we want is to be free of suffering, and yet we create the causes and conditions which certainly produce suffering that we experience. And so the difference then, the selfish people have the same rules of karma. The not selfish people have the same rules of karma. The difference is enlightenment. Because the selfless people, with the love and concern for all beings, will eventually attain enlightenment. Why? Because enlightenment is the state of realizing the true nature of the mind. And the true nature of our mind does not have self. It is selfless. It is limitless. It is unconditional love, compassion, and wisdom. And that's why the Buddha would teach us how to use love and compassion as a path to attain enlightenment. Not only for you, right? For all beings. Even the selfish ones could be taught. They could see, they could learn, they could change their motivation from selfish to selfless. And so we're not surprised in our path when we find people who deliberately choose to harm others. We understand. Que pena. Poor guy who does this. We follow in the footsteps of the Buddha with compassion for every harm doer. Because they can't be successful. They will suffer on infinitum. As long as they are selfish and aggressive and harmful, they will suffer. And not even
anybody's fault, and there's no punishment here. This is not punishment. This is just inevitable, because what we do is what we become. This is the teaching of the Buddha. And so we would understand, well, birth, sickness, aging, and death is not a punishment. It's just the unfolding of our karma. Acting and reacting towards experiences in your life is the choice about fortune or misfortune. But finally, it's the taming of your own mind, the taming of your own motivation, the taming of your own selfishness that liberates you and exposes your Buddha nature, your enlightenment. This is how we heal the emotions. This is how we deal with hardship and difficulties. This is how we understand the tragedies that help and harm others. This is how we navigate for the enlightenment of all beings. It's funny because there's a question here about forgiveness. And forgiveness, in my opinion, as a Christian upbringing, understanding what forgiveness is. Forgiveness is a good quality for you and I to practice, not being angry about someone's harm upon us. But it isn't based in their mistake. That's why forgiveness isn't what the Buddhists use. We use compassion. Because it's understandable they make mistakes. You don't have the power to forgive their mistake. You don't have the power to purify their karma. But your compassion towards their mistake can lead you to greater and greater and greater ability to help them attain freedom and fulfillment, where forgiveness will only help you, it won't help them. Então, essa distinção entre o autoprogresso, o autobenefício ou o automelhoramento, o autossucesso, a busca de um benefício para si mesmo, versus a busca de uma melhora nas condições para todos os seres, uma busca altruísta de benefício a todos, essa é uma grande distinção que a gente tem aqui. Faz uma grande diferença na mente se você é a pessoa 1 ou a pessoa 2, no caso. E, na verdade, qualquer que seja a sua inclinação, o fato é que na maior parte do tempo, o que a gente está fazendo é que a gente está levando a nossa vida de modo a gerenciar uma melhora, um benefício para nós mesmos. É assim que a gente conduz quase todos os momentos do nosso dia. Então, se você vai comer alguma coisa, você está pensando no seu benefício, se aquilo vai te fazer mais gordo ou mais magro. Ou simplesmente se você gosta daquela comida ou se você prefere outras. Se você vai comer o seu arroz com feijão ou se você não gosta disso e vai procurar outra coisa. Então, essa é uma característica dominante em nós, de buscar a nossa própria satisfação, o nosso próprio bem-estar.
E então os Budas, vendo essa situação, os Budas como um ser iluminado olhando para nós como seres não iluminados, eles veem exatamente essa situação de seres que estão o tempo todo preocupados e ocupados todos os dias, todas as horas, em obter aquilo que se deseja, em tentar evitar aquilo que não se quer ou que não se gosta. A gente é tão simples assim e a gente está tão ocupado assim exatamente com isso, tentando obter algo que é agradável e tentando correr das coisas que são desagradáveis para nós. E nem mesmo nessa abordagem tão simples nós somos bem-sucedidos. Na maior parte das vezes a gente não é. Frequentemente, por exemplo, aquilo que você quer comer é aquilo que vai te deixar mais doente ou menos saudável, enquanto que aquilo que você não tem muita vontade de comer é aquilo que vai te fazer mais saudável e melhor como um todo. Então, nem mesmo esse auto-benefício, nem mesmo nisso a gente é muito bom, muito eficiente. E então é por isso que o Buda, vendo essa nossa situação, ele vem muito carinhosamente e diz: por favor, presta atenção, você não está entendendo. Não está entendendo que aquilo que você faz é aquilo que você se torna, é aquilo que vai se apresentar para você no futuro. Então, se você tem atos bondosos, se você compartilha o que você tem, se você ajuda os outros, é isso que a sua experiência vai se tornar no futuro. É nisso que vai se tornar a sua vida, o seu mundo. O seu mundo se torna mais bondoso como um todo. O seu mundo se torna mais compartilhável, mais generoso, mais fácil, mais satisfatório, mais agradável. Mas a gente não entende que a gente tem esse poder. A gente não para realmente pensar que a gente tem o poder de escolher o que é que a gente faz, o que é que a gente está fazendo. E a maioria de nós, na maior parte do tempo, está escolhendo ser egoísta, está escolhendo aquilo que é o melhor, o imediatamente melhor para mim, ou para mim e para minha família, para mim, para minha família, para as minhas coisas, para os meus bens. Então é o tempo todo eu e meu. Esses são os nossos pronomes que a gente usa o tempo todo. E a gente está procurando, então, sempre melhorar a nossa própria situação, meio que custe o que custar. Então, é isso que está todo mundo, na verdade, fazendo. Se a gente observa o nosso redor, até mesmo no trânsito a gente vê isso claramente. Está todo mundo querendo chegar mais rápido e não se importando com os outros. E aí, então, existe aquela pessoa diferente no trânsito, aquela pessoa meio esquisita que está deixando você passar na frente. E quando a gente se depara com uma pessoa desse tipo, a gente fica até chocado, a gente não espera. Ou talvez você tenha aquele tipo de personalidade que pensa: eu tinha que passar na frente mesmo, sou mais importante, ou algo assim. Então, existem alguns exemplos que vão na contramão do que a gente vê na maior parte do tempo. Existem alguns raros exemplos de pessoas que se importam com a sua felicidade mais do que com a própria felicidade deles. E essas pessoas, elas ainda estão dentro desse sistema de criar virtude ou desvirtude, experimentar os resultados positivos, negativos ou neutros das suas ações. Então, quer você seja uma pessoa completamente egoísta, que só pensa em si mesmo, ou você é uma pessoa que é amorosa e bondosa e se preocupa com o sucesso e bem-estar dos outros, de um jeito ou de outro, aquilo que você faz é o que vai acontecer com você. Em ambos os casos, ambos estão dentro desse sistema. E o que a gente pode notar aqui é que até mesmo uma pessoa egoísta, uma pessoa que busca o benefício próprio, ela também pode praticar a bondade uma vez ou outra. Ela também entende que exista aquele dia do ano em que ela tem em que faz sentido para ela pagar pelo jantar. Mas talvez ela esteja pagando o jantar porque é um jantar com um cliente e ela vai ganhar mais dinheiro lá na frente. Então, na verdade, a gente pode parecer bondoso, a gente pode colocar uma imagem bonita de nós mesmos, mas ainda escondendo uma motivação egoísta.
Enquanto que aquele outro cara, aquele cara esquisito do trânsito que deixa as outras pessoas passarem na frente, ele talvez não pareça bem na foto o tempo todo. Ele quer a sua felicidade e aí ele vai e te oferece a maçã que ele acabou de dar uma mordida. Aí você olha para aquilo e fala, eca, como assim alguém me oferece isso? E, na verdade, ele está fazendo algo diferente. Pode não parecer fazer muito sentido ou não ser muito bonito, mas foi um ato bondoso, um ato de amor, um ato não egoísta, pensando em você. Então, essa distinção é a distinção da motivação. E é para isso que o Buda está chamando a nossa atenção aqui. Mesmo que você, nesse segundo caso, não pareça ser muito legal, ainda assim, a questão é a motivação. E a motivação que é determinante nos resultados que nós vamos experimentar. Então, por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está sendo bondoso? Por que você está sorrindo? Será que você está sorrindo porque você genuinamente sente aquilo ou porque você não quer criar um inimigo que vai te prejudicar no futuro? O que é normal, basicamente é isso que a gente faz. Basicamente nós somos seres egoístas até mesmo quando a gente está sorrindo para outra pessoa, isso acontece. Mas existe esse momento em que você oferece a maçã, mesmo que você ainda esteja com fome, mas você vê que a outra pessoa também está faminta e você escolhe priorizar a necessidade dela. É aqui que entra a compaixão dos Budas. A compaixão se refere a entender o problema dos seres não iluminados. E o problema dos seres não iluminados é que eles têm karma. O problema de todos os seres é então que tudo que eles fazem, positivo, negativo ou neutro, com o seu corpo, fala e mente, vai acontecer para eles. Então não é um Deus fazendo isso com as pessoas, não é o demônio também responsável por isso, é o karma. E o karma é baseado no eu. Se você tem um eu, você imediatamente vai ter karma. Positivo, negativo ou neutro. E é por isso que o Buda tem compaixão. Porque a gente não compreende que ser egoísta só vai nos trazer mais e mais prejuízo, mais e mais dificuldades. Nós nem sequer conseguimos conceber o que seria uma vida com uma abordagem altruísta. O que seria viver a nossa vida pensando primeiro no bem-estar dos outros. Isso é completamente confuso para nós, parece não fazer sentido. Nós não entendemos as regras do amor e compaixão que não sejam baseados nas minhas próprias necessidades. Até mesmo o nosso amor e compaixão agora é baseado nas nossas próprias necessidades. E é então motivado por compaixão, entendendo e olhando para o problema imenso dos seres sencientes, olhando para esse dilema que o Buda ensinou. E ele ensinou, basicamente, não faça coisas ruins, porque você vai experimentar o resultado desagradável disso no futuro. Não culpe as outras pessoas pelo que quer que esteja acontecendo com você, porque não é culpa delas. Então, um exemplo que o Rinpoche costumava dar é de se uma pessoa maluca pula de um penhasco, por que você vai seguir ela? Você vai pular do penhasco também? Então, só porque alguém fez algo ruim para você, você vai fazer algo ruim para essa pessoa também? Essa pessoa já está lá no fundo do penhasco, ela já caiu, já se quebrou inteira e agora você vai pular também para também experimentar os resultados negativos desse tipo de ação? E aí a gente diz coisas do tipo, mas ele fez primeiro, ou ele fez isso, eles estão fazendo isso, por que eu não posso fazer também? Né? A gente vê isso também no trânsito. Tem aquele primeiro cara que resolve usar o acostamento para furar a fila, para passar na frente de todo mundo. Talvez ele tenha um bom motivo, talvez tenha alguém muito doente no carro junto com ele, mas talvez não seja esse o caso. Mas se uma pessoa vai para o acostamento para burlar o sistema e passar na frente dos outros, quantas outras pessoas seguem ele? Quantas outras pessoas que permaneceram na pista correta estão ali na pista correta, não seguiram, mas estão xingando, estão fazendo gestos, ou estão pelo menos bufando e rolando os olhos com aquele idiota que resolveu ir para o acostamento?
Então, a gente passa a seguir maus comportamentos com uma facilidade muito grande. E por que que a gente faz esse tipo de coisa? A gente vai acabar também quebrado no fundo do penhasco. A gente vai enfrentar os resultados dessas más ações. Não é porque os outros fizeram que está tudo bem que a gente faça também. Porque não existe exceção ao karma. Não existe nenhum tipo de passe livre no karma. O karma é infalível. E aquilo que alguém faz produz o que essa pessoa vai experimentar no futuro. E isso é extremamente triste. Extremamente triste para você e para eles, para todos os outros. Olha quanto de outras pessoas existem nesse mundo versus você, que é um só. E ainda assim, nós nos consideramos a pessoa mais importante de todo mundo. I think it's funny because this issue, I just dropped that little rock there very quickly about you are one and they are many. How many of them are suffering this? And yet, what we think about as unenlightened beings is ourselves. Our one is giant. Their many is small. Compared to me, I hardly notice them. This is the problem with Eo, is that it's very big to us. It's very dominant to us. And as a result, we rationalize hurting and harming others. We rationalize for our own interest, for me and mine. And so we end up in lots of trouble. Not because we're bad people, but because we're selfish. And you know, it's interesting because the Buddha didn't invent this system. Like we might think God made the system. The Buddha didn't make this system. This is what happens when you don't understand your own mind. There's karma. The Buddha didn't make karma. Nobody made it. Nobody to blame. Nobody that's making you a victim. Only not understanding what your own mind makes puts us in all this trouble of the results of everything that we think or say or do. It all comes from confusion. That's why changing your own mind is the power play. It's the one that makes the difference. Então, é bastante interessante porque a Lama Tsering jogou essa pérola aqui de dizer que a gente é um só e os outros são inúmeros, são incontáveis. E ela quis, então, aqui expandir um pouco essa ideia, porque quantos dos outros estão passando por isso também? Quantos dos outros também estão sofrendo com isso? Mas o nosso eu, o nosso que é um só, ele é imenso, ele é gigantesco, enquanto que o muitos, o incontáveis deles é algo pequeno, é algo que não faz sentido, mas é o que a nossa mente faz, cria essa distorção, de modo que a gente
dificilmente nota os outros, nem mesmo consegue enxergar que eles estão ali. E esse é que é o problema do eu. Ele é imenso dentro de nós, ele é completamente dominante em nós. E como resultado, então, de ter esse eu gigantesco operando, nós racionalizamos machucar e prejudicar os outros para o nosso próprio benefício, para as minhas coisas, para a minha situação melhorar. E a gente acaba, então, é claro, com problemas por causa disso. Não porque nós sejamos pessoas ruins, mas porque nós somos pessoas egoístas ou pessoas que estão ali preocupadas com esse eu imenso, sem ver os outros que estão pequenininhos ali. E o Buda não inventou esse sistema do karma, assim como a gente pode pensar que Deus inventou o mundo e etc. Não, o Buda não inventou esse sistema. Isso é o que acontece quando nós não compreendemos a nossa própria mente. Quando alguém não compreende a sua própria mente, existe o karma. O Buda não criou, então, o karma. Ninguém criou o karma. Não tem ninguém que nós possamos culpar por essa tragédia do karma. Não tem ninguém fazendo de você uma vítima. É apenas a não compreensão do que a sua própria mente faz que te coloca nesse problema de experimentar os resultados das suas próprias ações, experimentar os resultados de tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você pensa. E tudo isso, então, vem de uma confusão acerca da sua própria natureza. E é por isso que mudar a sua própria mente é a chave aqui para mudar essa situação. E então, é a partir daí que a gente começa a responder uma das primeiras perguntas que a Lama Tsering leu. Como que a meditação budista pode ajudar a lidar com as emoções? E é assim que a gente lida com as emoções. É compreendendo que nós não somos uma vítima do que quer que esteja acontecendo com a gente. O que está acontecendo conosco agora é o resultado de uma ação prévia. Então você não é uma vítima de Deus ou do demônio ou da sua sogra. Você precisa ter essa compreensão em primeiro lugar. Isso vai te ajudar a lidar com as suas emoções. E mais do que isso, entender que é isso que está acontecendo com todos os seres não iluminados, com todos os seres que possuem um eu. As suas próprias ações estão acontecendo a eles o tempo todo. Desde ações físicas, mentais, verbais, é isso que eles vão experimentar no futuro. O que é bastante triste e trágico, porque tudo que todos os seres querem é a felicidade. No entanto, acabam criando as causas e condições para a infelicidade. Tudo que todos os seres querem é se verem livres do sofrimento. No entanto, eles criam justamente as causas e condições para experimentar cada vez mais sofrimento. Então, quer seja você uma pessoa bondosa e altruísta ou uma pessoa autocentrada e egoísta, as mesmas regras do karma se aplicam. O que faz realmente a diferença aqui é a iluminação. Porque as pessoas altruístas, as pessoas que se preocupam com o bem-estar dos outros, com amor e compaixão se preocupam com o sucesso dos outros, elas vão por fim, atingir a iluminação. Uma hora ou outra, elas vão atingir a realização. Porque a iluminação é a realização da verdadeira natureza da mente, e essa verdadeira natureza da mente não possui um eu. Ela não tem um eu, ela é o amor, compaixão e sabedoria ilimitados. E é por isso que o Buda nos coloca para praticar amor, compaixão e sabedoria como um caminho para a iluminação. Nós estamos, então, exercitando as nossas próprias qualidades inatas, e é isso que nos leva à iluminação. Essa é a razão de ser do caminho. Não só para você, é claro, mas para todos os seres. Até mesmo aqueles que são completamente egoístas e autocentrados. Eles também têm jeito, eles podem ser ensinados, eles podem perceber diferentemente, eles podem aprender, podem transformar a sua motivação de egoísta para altruísta. Então, é assim que a gente segue o caminho
todo o caminho até a iluminação. E você não deve, então, ficar surpreso quando você encontrar pessoas que deliberadamente escolhem prejudicar os outros. Essa foi uma das outras perguntas aqui. Quando você se depara com esse tipo de pessoa, a sua reação deve ser de que pena. Que pena que eles não compreendem que tudo o que eles estão fazendo vai recair sobre eles mesmos no futuro. Então, com compaixão, você passa a olhar essa situação sabendo que eles não vão ser bem-sucedidos, que eles querem a felicidade e acham que desse modo vão encontrar a felicidade, mas não vão. Eles vão apenas produzir mais e mais sofrimento infindavelmente. Infindavelmente enquanto eles continuarem assim, enquanto continuarem agressivos, violentos, prejudicando os outros, eles vão criar as causas para mais e mais sofrimento para eles mesmos. Então, essa é a razão da compaixão aqui, e essa é a resposta para essa pergunta. Sabendo que não é sobre aplicar uma punição a essas pessoas ou algo assim, e o sofrimento em si também não é uma punição, ele é simplesmente inevitável. Aquilo que nós fazemos é o que nós nos tornamos, é o que nós vamos experimentar no futuro. Esse é o ensinamento do Buda. Então, é assim que, relendo esses ensinamentos de novo, a gente percebe que o nascimento, envelhecimento, doença e morte não são uma punição, uma condenação imposta a nós. São simplesmente o desenrolar do karma, simplesmente o desenrolar das nossas ações e reações diante das experiências da vida que agora se apresentam para nós mais uma vez. Então, nós temos uma escolha aqui que vai determinar a nossa sorte ou má sorte, a nossa boa fortuna ou má fortuna, digamos assim. E acima de tudo, de escolher a virtude e evitar a desvirtude, existe o domar da própria mente, o domar da motivação, o domar desse egoísmo. Né? É isso que pode efetivamente nos liberar completamente. É isso que vai expor a nossa natureza búdica, expor a nossa própria iluminação. E é dessa forma, então, que nós lidamos com as nossas emoções. É dessa forma, é com essa compreensão que nós lidamos com qualquer dificuldade que se apresentar na nossa vida. É dessa forma, então, que nós entendemos a tragédia que se abate sobre todos os outros, sobre todos os seres não iluminados. E é dessa forma, então, que nós devemos navegar a nossa vida em direção à iluminação de todos os seres. Teve uma outra pergunta também, que se relaciona com o que foi dito aqui, que foi a pergunta sobre o perdão. E a Lama Tsering disse do que ela se lembra da criação cristã dela sobre esse tema, sobre perdão, que é uma palavra bem típica desse outro contexto, é que perdão é uma qualidade de você não ficar com raiva de alguém por causa do mal que aquela pessoa te causou. Mas essa qualidade, né, você não ficar bravo com a pessoa, não está baseado no erro deles. E é por isso que os budistas não usam o perdão, eles usam a compaixão. A compaixão que vem da compreensão do erro que essas pessoas cometeram, a compreensão do que causou esse erro. E porque, de fato, nós não temos poder para perdoar o erro dos outros, nós não temos poder também para purificar o karma que eles geraram, mas através da nossa compaixão em direção ao equívoco que essas pessoas cometeram, isso pode nos levar a ter cada vez mais poder, mais capacidade para atingir a realização e aí sim ajudar a nós mesmos e ajudar a eles efetivamente e definitivamente. Enquanto que o perdão, ele ajuda você a não ter um sentimento negativo ali no momento, mas não ajuda de fato o outro. So basically, if you are self-involved and you want self-improvement, you would practice harmlessness and helpfulness, because that would help you. You would have less problems and more qualities. If you're a selfless person, you would also practice harmlessness
and helpfulness, but your purpose in doing so would be for the benefit of all beings. The action is the same, harmless and helpful. The difference is the motivation. The motivation that is self-involved, self-improvement, won't produce enlightenment because self is still binding. The selflessness of the Mahayana tradition, the greater tradition of love and compassion, would cause you to create the opportunity for enlightenment for you and all beings. That's the difference. So doing no harm means not hurting others with your body, your speech, and your mind, even if they're bad to you. Because we would understand bad to me means, okay, I'm experiencing the fruit of my own negative karma. So you would still be kind and loving, even if it was just selfishly, because that's what would help you. But more than that, if you understand that this person who's hurting you now is a fruit of karma, you would also understand that how they act is producing for them their future. And you would be the one, like the Buddha, to see the seed and the sequoia tree. You would understand, poor person, creating this kind of action of body, speech, and mind will hurt them. And you would have compassion. So what would you do then with your compassion? Compassion's not just left as a feeling. Compassion makes choices. Compassion makes decisions. Compassion navigates. It navigates for the betterment of the other. So what can I do to help them? You would create virtue. So what is virtue? Virtue is kindness. Virtue is generosity. Virtue is patience. Virtue is dedication and service. Virtue is physical, doing what you can physically, doing what you can verbally, doing what you can mentally, even if it's a tiny action, like feeding the birds. You give the food. The bird eats the food. The bird benefits from that food. There's virtue in your having given that food for the bird. It's not a big virtue, it's a small virtue. It's a small kindness. But your motivation is that it helps the bird and every other being throughout the limitlessness of all of time and space, that not one bird is left hungry, that even if it's any other kind of being, no matter what kind of being they could be, that this little act of virtue would help them. Because we know maybe they aren't able to be virtuous. Maybe nobody taught them. Maybe they never heard this idea. But we know the power of virtue and pure motivation. So we engage, do no harm, do virtue thoroughly, and tame your own motivation. Tame your own mind. This is the Buddha's teaching. This is how all beings benefit.
Então, basicamente, se você é uma pessoa que está muito envolvida consigo mesmo e você quer melhorar a sua própria situação, o que você deve praticar é não ferir e prejudicar os outros, ser de ajuda no máximo da sua habilidade aos outros. E se você for uma pessoa altruísta, você também vai praticar exatamente a mesma coisa, não prejudicar os outros e ajudar os outros no melhor da sua habilidade. Mas nesse caso aqui, nesse segundo caso, o seu propósito em fazer essa mesma ação vai ser diferente. O seu propósito vai ser de beneficiar a todos os seres e não somente a si mesmo. Então, a ação é a mesma em ambos os casos, mas a diferença está na motivação. Então, porque se você é uma pessoa que está ainda muito envolvida consigo mesma e quer simplesmente melhorar a sua própria situação, ainda tem muito eu envolvido nessa equação. Isso não é, então, capaz de produzir a iluminação. Mas se você é altruísta, não há um eu presente ali, uma preocupação com o eu. É a isso que se refere a tradição mahayana do budismo, a tradição desse caminho grandioso de amor e compaixão. E ela que abre para você a oportunidade de atingir a iluminação para si mesmo e para todos os seres. E o que significa, então, não prejudicar os outros? Significa que você não vai machucá-los com o seu corpo, com a sua fala e com a sua mente, mesmo que eles não se comportem bem com você. Então, se alguém é maldoso com você, você gera uma compreensão diferenciada no sentido de, ok, eu estou experimentando o fruto do meu próprio karma negativo, das minhas próprias ações em vidas prévias. E então, mesmo que você veja isso de um ponto de vista egoísta, de não criar causas negativas para você no futuro, ainda assim isso vai te ajudar a compreender que é o seu karma negativo que está se manifestando e não praticar mais ações negativas. E se além disso você for capaz de gerar a compreensão de que o outro está produzindo as causas para o futuro que ele vai experimentar, e você olha para ele então, assim como o Buda olha para todos os seres não iluminados e vê a semente que vai produzir uma árvore gigante, e você é capaz de gerar então compaixão por aquela pessoa que criou a causa para um sofrimento futuro, e ver, nossa, pobre pessoa, pobre indivíduo que está aqui com o seu corpo, fala e mente machucando os outros, e isso vai produzir muitos e muitos problemas para ele mesmo no futuro. Então é aí que surge a compaixão. E a compaixão, a Lama Tsering esclarece aqui que ela não é um mero sentimento, que você fica com aquele sentimento e pronto, acaba por aí. Não, a compaixão ela deve nos levar a fazer escolhas, a tomar decisões, a tomar ações. É através da compaixão que nós escolhemos como nós vamos navegar a nossa própria vida. E nós navegamos então a nossa própria vida para a melhora de todos os seres, para trazer benefício para todos os seres que estão nessa situação. E aí você pode se perguntar, tá, mas ok, eu decidi navegar minha própria vida para melhorar a situação de todos os seres. Então o que eu faço para que isso seja atingido? E a resposta é que você cria virtude. Você cria virtude através da bondade, da generosidade, da paciência, da sua dedicação, do seu serviço aos outros. Você cria virtude fisicamente, verbalmente, mentalmente, fazendo o que quer que você consiga fazer a cada momento. Então, mesmo uma ação pequena, como por exemplo, alimentar os pássaros, ela traz um benefício. Você está ali fazendo o ato de doar algo para os pássaros, de alimentá-los, eles realmente se alimentam, se beneficiam. Existe uma virtude aí, uma virtude que tem um poder. Ok, é uma virtude pequena, uma ação simples, mas a sua motivação pode ser grandiosa. Através desse pequeno gesto, você gera a motivação de que todos os seres possam ter um benefício. Que nenhum pássaro fique faminto onde quer que esteja. Que nenhum ser esteja faminto. Que nenhum ser
fique sem aquilo que precisa, qualquer que seja o tipo de ser, que essa ação possa os beneficiar, dando a eles o que quer que eles precisem. E porque eles talvez não sejam capazes de serem virtuosos, esses seres a quem você está dedicando essa virtude. Talvez eles nunca tenham ouvido falar do poder da virtude, mas nós já ouvimos falar, nós já conhecemos o poder da virtude aliada à motivação pura. E é desse modo, então, que nós nos engajamos em não ferir e prejudicar os outros, praticar a virtude no máximo da nossa habilidade e, acima de tudo, domar a nossa própria mente, domar a nossa própria motivação. Esse é o ensinamento do Buda e é dessa forma que nós beneficiamos todos os seres. Okay, maybe that's a very long answer, but there were a lot of questions. And yet it is really kind of the heart of the issue for us as beginners on the Buddhist path, is why are we really practicing? And many times we are practicing because it does fulfill us. We feel good about it. We like it. If we don't feel good about it, we don't do it. You know, that if it doesn't kind of fit into that category of personally satisfying me, why would I do it? I would do something else that's satisfying me, like eat ice cream. I would go find something to do that satisfies me. Because that's kind of who we serve in our own life. We serve ourselves. And it's a little bit hard at first to face that and understand, yeah, I am serving myself. You know, I am worried about me. I mean, it's not hard to see. You can see it in every conversation. You're worried about yourself all the time. You know, where are you going to go? What are you going to do? Who's going to love you? How are you going to have enough? We're always preoccupied with ourselves. And maybe sometimes our preoccupation might move to my mother or my father or my children. Or maybe the dog is sick. Of course, we worry about the dog. It's my dog. But the me, my, mine is always there. This is what Chagdud Tulku Rinpoche called our sickness. That we have a sickness as unenlightened beings. And our sickness produces suffering. All the categories of suffering come from the same source, the same sickness. And that sickness is me, mine. And no matter how you want to color it, you know, I'm a nice me. I'm a busy me. I'm a hardworking me. I'm a tired me. I'm a lonely me. I'm a helpless me. It's always me. I'm great me, like I won the World Cup. I'm a great me. No, I'm a terrible me. I lost the World Cup. What didn't move there was me. Mine. That is the sickness. And it perpetuates suffering. And the Buddha, out of infinite love and compassion, taught us how to get over this me, my, mine-itis. How to get better.
how to wake up from this flaw. And so listening to the teachings is so valuable for us because we start to understand you're not the most important person in the world. And it's really a little bit uncomfortable to realize that. But it's the beginning of something so much greater. To know your own mind without this dominant insecurity of I. What I want, what I don't want, what I like, what I don't like, who I am, and all the negotiations of who I am, who you are, what you're supposed to do with me. If you don't do that with me, I'm going to fire you. And we're just busy with I, so busy with I and my wants and my hatreds, and then we die. The sad part is I always dies, but the true nature of your mind doesn't die. The true nature of who you are beyond I, that perfection never abandons you, never fails you, but it's not noticeable when we're so busy with I. We can't see who we really are. And that's what's happening to everybody. Que pena. I need to wake up from I in order that all beings could wake up from I and the suffering that I produces. So this is why the Buddha taught, and this is why so many listened. And this is why even to this day, this question is for you. What about me? What about me? It's such a small question and it's so dominant. And so our path is a path of compassion and wisdom. The compassion and wisdom to do no harm whatsoever and to do virtue thoroughly, helping everyone as best you can in any way with your body and your speech and your mind. But most of all, you have to accomplish wisdom. You need to know who you are beyond I. That's what every unenlightened being needs to know to be free, to be fulfilled, to be okay. Otherwise, we're just not okay. Então, essa foi uma resposta bastante longa, mas que cobriu muitas das perguntas que foram feitas. E esse é realmente o coração da questão aqui, quando nós somos iniciantes no caminho budista. E a gente deve se perguntar, por que realmente que a gente está praticando? Porque muitas vezes a gente pratica porque de algum modo aquilo nos traz uma satisfação, a gente se sente bem de sentar e praticar. Mas se a gente passa a não se sentir tão bem assim, não é tão satisfatório fazer a prática, a gente simplesmente abandona a prática. Se algo não me satisfaz, então eu não vou fazer, eu vou fazer uma outra coisa que me satisfaça mais nesse momento. Qualquer outra coisa, talvez eu abra um pote de sorvete e coma ele inteiro, talvez isso seja mais agradável. Porque
esse que nós servimos na nossa vida. Nós servimos a nós mesmos, nós servimos ao eu, nós atendemos às demandas do eu. E isso é algo bastante difícil mesmo, doloroso, da gente encarar e entender que sim, eu estou servindo a mim mesmo, eu estou me preocupando com o meu próprio bem-estar, eu estou me preocupando comigo mesmo o tempo todo, praticamente. E a gente consegue ver isso nas conversas que nós temos com os outros. As nossas conversas são basicamente sobre os nossos planos, o que é que a gente vai fazer, aonde é que a gente vai, quem é que vai me amar, ou tal pessoa fez isso e aquilo para mim. A gente vê esse eu o tempo todo, é dele que a gente fala, é com ele que a gente se preocupa o tempo todo. É claro, vez ou outra a nossa preocupação se move em direção à nossa mãe, ou ao nosso filho, ou ao nosso cachorro, porque ele está doente. É claro que a gente quer que o nosso cachorro fique bem, afinal de contas é o meu cachorro. Então esse eu, ou pelo menos esse meu, está sempre presente em tudo que acontece na nossa mente, em todas as nossas conversas, em todas as nossas ações. E o Rinpoche dizia que isso é uma doença, esse eu e meu é uma doença que produz sofrimento para nós mesmos. Todo o sofrimento, na verdade, tem essa origem, tem essa mesma origem do eu e do meu. Todo o sofrimento tem origem nessa doença do eu e meu. E não importa como que você, não importa que tonalidade você resolva dar para esse eu. Pode ser um eu bonzinho, agradável, ou um eu muito ocupado, que trabalha muito duro, ou um eu cansado, ou um eu sozinho, um eu impotente. É sempre o eu. Ou um eu incrível, grandioso, afinal de contas, eu ganhei uma Copa do Mundo, ou um eu terrível e fracassado porque perdeu a Copa do Mundo. Então, a gente consegue ver aqui que o que não se move nessa história é o eu e o meu. Ele está sempre presente no que a gente faz. E essa é a doença, e é isso que perpetua o nosso sofrimento. E o Buda, então, movido por infinita e ilimitada compaixão e amor, nos ensinou como que nós podemos superar, como que nós podemos nos curar dessa euite, dessa inflamação do eu que nos aflige agora. E como é que nós podemos, então, nos levantar dessa falha que nos acompanha há tanto tempo? E é por isso que ouvir os ensinamentos é tão valioso, porque a partir dos ensinamentos a gente começa a considerar que talvez a gente não seja a pessoa mais importante desse mundo. E é, de certo modo, desconfortável a gente perceber isso. Mas esse é o início do nosso caminho, perceber que nós não somos mais importantes que os outros, para que a gente possa então conhecer a nossa própria mente para além dessa insegurança do eu, que está ali o tempo todo martelando na nossa cabeça. O que eu sou, o que você é, para onde é que eu vou, o que eu vou fazer, se você não fizer aquilo que eu quero, então eu vou despedir você e etc. Esse eu que está ocupado, extremamente ocupado, querendo coisas, nutrindo ódios e raivas, até que um dia ele morre. Porque o eu, ele sempre morre. O que não morre é a verdadeira natureza da mente. O que não morre é quem você é para além do eu. Essa perfeição que nunca abandona você, que nunca falha com você, mas que a gente nem sequer nota essa perfeição sempre presente, porque a gente está ocupado demais com o eu. A gente não consegue ver quem nós realmente somos por causa dessa ocupação excessiva com o eu. E isso é o que está acontecendo com todos os seres, com todo mundo. E diante disso a gente deve ser capaz de perceber, que pena, eu preciso despertar desse eu para que eu possa ajudar todos os seres a despertarem também desse eu e do sofrimento que ele produz. E é por isso, então, com essa motivação que o Buda ensinou.
É com essa motivação que muitas e muitas pessoas ouviram e carregaram esses ensinamentos até os dias de hoje. E é por isso que até os dias de hoje essa questão ainda é importante para nós e nós precisamos enfrentar ela. Essa questão que fica na nossa cabeça o tempo todo sobre qualquer coisa que a gente ouça dos ensinamentos. Essa pergunta do e eu? E eu? E eu, como é que fico? Esse e eu, que é uma pergunta tão curtinha, mas que é tão dominante, tão repetitiva dentro de nós. It's really important to understand it's not a mistake what happens in your life. We usually, kind of try and understand by thinking something's gone wrong. But whatever has happened in your life belongs to you. It's your karma. So it doesn't work to be upset about that. Instead, the answer is compassion. Uh-oh, this isn't easy. I don't like this, but this is karma for sure. But I'm not the only one in the world with karma. Every being has karma. This is what is happening to them all, and worse. So by that, even your difficulties lead you to enlightenment through the path of compassion and wisdom. Então, diante dessa pergunta do e eu, ou do porquê eu, a gente deve entender que não é um erro as coisas que acontecem na nossa vida. Quando algo nos desagrada, a gente sempre pensa que algo deu errado. Mas não é que deu errado. O que quer que esteja acontecendo na sua vida é por causa do seu karma. Aconteceu o que era inevitável, pois as causas foram colocadas ali. Então, diante de algo desagradável, a resposta não deve ser a gente ficar consternado ou chateado, mas sim entender que a resposta diante de qualquer dificuldade é a compaixão. Perceber, uau, essa situação realmente não é fácil, é desagradável, certamente se deve ao meu karma do passado, mas eu não sou o único. Todos os demais seres não iluminados estão sofrendo com o karma, estão passando por essa mesma situação, na verdade talvez muito piores. Então, é desse modo que até mesmo as nossas dificuldades podem nos colocar no caminho da iluminação e da compaixão. É esse que é o caminho, então, explicitado pelo Buda, um caminho de compaixão e sabedoria. Com compaixão e sabedoria, então, nós nos engajamos nos conselhos do Buda, de não machucar os outros, praticar a virtude integralmente, ou seja, ajudar os outros no melhor da nossa habilidade com o nosso corpo, fala e mente, mas, acima de tudo, nós precisamos realizar a sabedoria. Nós precisamos conhecer, compreender quem nós somos para além do eu. Porque é isso que todos os seres não iluminados precisam conhecer para estarem livres, para estarem ok. Porque senão eles simplesmente não estarão ok. Okay, we'll stop there. Please dedicate the merit to all beings, that all beings could be free of suffering and find the causes and conditions for immediate and ultimate benefit. Então a gente encerra por aqui com a dedicação do mérito para que todos os seres possam estar livres do sofrimento e encontrar as causas e condições para um benefício tanto imediato quanto definitivo. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, quanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências, sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite,
e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres sencientes. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.